Na madrugada do dia 9 de fevereiro, o fundador começou a sentir-se mal e já não conseguiu dormir bem. Na tarde do mesmo dia, o fundador deu instruções sobre a construção em Atami, Hakone e a reforma do anexo do Museu de Arte e os preparativos para a sua reabertura. Após as instruções, o fundador foi para a sala de visitas, onde ficou por um longo tempo olhando fixamente as ameixeiras e as flores das cerejeiras. No amanhecer do dia 10, o fundador entrou em coma. Desde a noite anterior, o presidente Okusa e os demais diretores permaneciam reunidos à sua cabeceira, orando pelo seu restabelecimento. Porém, às 15h33 desse dia, o fundador encerrou a sua vida aos 72 anos. A ascensão do fundador foi anunciada pelo presidente da igreja, Naoyoshi Okusa, às 18h do mesmo dia, sendo transmitida ao país inteiro no noticiário das 19h. Os fiéis reagiram das formas mais diversas ao tomarem conhecimento do ocorrido. Os fiéis que acreditavam que o Mestre era eterno jamais poderiam supor que teriam de encarar a sua ascensão. Fevereiro é o mês mais frio no Japão. Porém, no dia 11, o corpo do Mestre permanecia quente e os seus braços e pernas ainda estavam macios. Os dedicantes estavam hesitantes em colocar o Mestre no caixão, pensando que, a qualquer momento, ele iria reviver e abrir os olhos. A construção do sepulcro foi considerada uma obra milagrosa realizada pelos dedicantes, que, erguendo-se de dentro da sua tristeza, trabalharam dia e noite para terminar o trabalho a tempo do culto de sepultamento, o qual seria daí a uma semana. A obra teve início com o desmatamento e aplainamento do terreno. Derrubou-se o aclive acentuado e aterrou-se a parte baixa, para isso construir uma sepultura redonda constituída de 3 camadas. Na hora do descanso, tanto os fiéis como os profissionais tiravam um cochilo com a roupa de serviço e, na hora de revezar, acordavam e recomeçavam a trabalhar. Soma Naoji e outras pessoas encarregadas da obra não tinham tempo sequer para tomar banho, fazer a barba ou trocar de roupa. Ficavam realmente sem dormir e descansar. Devido ao frio e ao excesso de trabalho, o desgaste físico era intenso. Por isso, todos aqueciam o corpo bebendo água quente com açúcar e feijão doce com caldo preparados para eles, e engoliam também ovos crus, a fim de ganharem força. Se por um acaso chovesse ou nevasse, a terra ficaria enlamaçada, o que dificultaria muito o serviço. Entretanto, naqueles 4 dias, felizmente, quase não choveu nem nevou, de modo que a obra pode ser desenvolvida conforme fora programada. O inverno de Hakone é rigoroso e à noite faz frio a ponto de se sentir os ossos congelados. Entretanto, a tristeza superava a baixa temperatura e a dor no coração era maior que a dor causada pelo frio, o qual penetrava na pele. Alguns dedicantes, carregando terra e usando pás, relembravam a figura e a voz do fundador e não conseguiam reprimir os soluços. O sepulcro sagrado
foi construído pelas mãos de 1.200 dedicantes e 555 profissionais em pouco mais de 3 dias, iniciando-se no dia 14 e terminando na manhã do dia 17. Originariamente, ele era formado de 3 camadas de terra e não estava revestido com as pedras que o revestem hoje. À sua volta, não existiam as calçadas de pedra, nem os gramados que existem atualmente, mas apenas alguns pinheiros altos e velhos que ainda se erguem no local e em volta de cujas raízes só havia montes de terra preta. A cerimônia de sepultamento teve início às 9 horas, com o som grave dos instrumentos musicais. Quando a oração do culto de ascensão começou a ser entoada, todos, a cada palavra que era dita, começaram a relembrar a figura do fundador. Aqui e ali ouviam-se soluços abafados que foram se multiplicando e ecoando pelo templo como o barulho das ondas quando a maré sobe. A seguir, foram apresentadas palavras de condolências por altas personalidades representativas do mundo religioso, político, financeiro, artístico e cultural. No dia 4 de outubro de 1952, o fundador dialogou em Hakone com Isato Tsuneatsu, vice-diretor do departamento científico do jornal Yomiuri. "Apenas o senhor possui essa bola de luz?" perguntou o Sr. Isato. "Exatamente", respondeu Meishu-sama. "Sendo assim, caso daqui a uns 100 anos o senhor venha a partir para o mundo espiritual, ela passará a não existir", retrucou o Sr. Isato. "Pelo contrário", respondeu Meishu-sama, "eu irradiaria a luz do mundo espiritual. E seria melhor ainda, pois o corpo físico atrapalha." Assim, nesse diálogo, o mestre disse claramente que, embora viesse a ascender, continuaria a enviar luz aos fiéis e até com mais intensidade.